Salve, salve, nação imortal! Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo vamos repercutir a derrota do Grêmio para o Botafogo por 3-2, que aconteceu lá no Rio de Janeiro e terminou agora há pouco. Bom, pessoal, nós temos que começar avaliando da seguinte forma. Um jogo contra o Botafogo, que é um dos melhores times do campeonato, é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, é um time muito bem treinado, com um elenco qualificado. Um jogo contra esse time na casa deles já é, por si só, um jogo muito difícil, um jogo complicado. Até mesmo para o time titular do Grêmio, que é o que de melhor nós temos, né? Já seria algo assim que seria complicado. Então, uma derrota não era algo absurdo, né? Porque realmente trata-se de um jogo que a gente contabiliza. Eu gosto muito de falar nisso. Aqueles jogos que a gente contabiliza no início do campeonato, que a gente vai dizendo, esse aqui dá para ganhar, esse aqui dá para empatar, esse aqui fora, vamos perder. Esse jogo contra o Botafogo é um deles. Só que existem circunstâncias, existem situações que potencializam a possibilidade de derrota. Então, como eu disse, para o time considerado titular do Grêmio, que está num patamar de desempenho aceitável, já seria difícil. Agora, quando o treinador decide entrar em campo com um time totalmente descaracterizado, desfalcado dos seus principais jogadores, dos jogadores que estão fazendo a diferença no time titular. Arthur, Amuso e Carlos Vinícius. 3 peças fundamentais no time titular do Grêmio hoje. Carlos Vinícius é um artilheiro nato. Arthur dá o ritmo. E o Amuso, por incrível que pareça, né, que até pouco tempo era contestado, era criticado, hoje se encontrou e está desempenhando um futebol com mérito para elogio. E é uma peça importante no time titular do Grêmio. O Amuso hoje contribui, entrega e agrega mais do que o próprio Christian Oliveira, que era titular até pouco tempo, do que o Pavon, que tenta e não consegue. Hoje, vamos chegar no Pavon, hoje ele foi bem, mas é um cara que tenta, se esforça, mas não consegue. O Amuso hoje é uma peça fundamental. Então, quando o treinador decide poupar, até se entende uma ou outra peça. O Arthur vem jogando muito, se desgastando muito, e de repente seria interessante uma preservação. Agora, quando você preserva o artilheiro do time, quando você preserva um atacante que está contribuindo tanto, para entrar com um time totalmente descaracterizado, uma escalação, vejam só, senhores, Thiago Volpi, Noriega, o Gustavo Martins, porque o Wagner Leonardo estava suspenso e o Kahneman realmente parece que viram que ele não aguenta mais. Marlon e Marcos Rocha, essa era a linha de defesa. No meio-campo, Arthur deu lugar a Cuéllar, que não jogou mal, tá? Eu acho até que jogou bem hoje. Dodge, dando aquela contenção, fazendo aquela contenção defensiva. Na direita, o Alisson. No meio, centralizado, o retorno do bruxo Edenilson, o bruxo do seu Mano Menezes, de novo fazendo a função de meia centralizado e de novo não agregando e não contribuindo com nada, né? Na frente, o André Henrique, no lugar do Carlos Vinícius, que é um bom jogador. André Henrique, não há dúvidas disso, eu não tenho dúvidas disso, eu nunca critiquei ele ao ponto de achar que ele não serve para o Grêmio. Mas se você tem o Carlos Vinícius em condições de jogo, é ele que tem que jogar. E o André Henrique uma peça para o decorrer do jogo. Mas ele começou jogando. E na esquerda,
Pasmem, no ataque pelo lado esquerdo, sabe quem jogou no lugar do Amuso? Lucas Esteves. Lucas Esteves, que eu digo, né, que eu chamo aqui brincando aqui em casa de Nunca Esteves. Porque nem para lateral esquerda ele não serve. Imagina para meia ofensivo. Lucas Esteves jogou pela esquerda ofensiva de ataque do Grêmio. Marlon atrás, na lateral, Lucas Esteves na frente no lugar do Amuso. Então quando você começa um jogo de futebol difícil como esse, contra o Botafogo, com essa escalação, é como se você estivesse passando uma mensagem assim, ó, nós não vamos conseguir. Não vamos nem tentar. Vamos preservar os nossos melhores jogadores e vamos entrar com 11 lá e vamos ver o que vai dar. Simplesmente jogar a toalha. Porque com essa escalação que o senhor Mano Menezes começou o jogo, com 15 minutos estava 1-0. Um lance infeliz do Noriega, que eu acho que também teve a contribuição do Thiago Volpe, apesar de ter feito algumas boas defesas, ter feito um lance plástico muito bonito no final do jogo. Mas o Thiago Volpe rebateu para dentro. Espalmou para dentro da área, a bola bateu no Noriega, que estava ali dentro da área, né, fazendo, enfim, a função dele de zagueiro, até com as mãos para trás ele estava, né, para evitar qualquer situação de possibilidade de pênalti, mas aí o Thiago Volpe espalmou para dentro da área, a bola rebateu no Noriega e sobrou para quem? Pro Cuiabano fazer o gol. E abriu o marcador para o Botafogo. Cuiabano, que o senhor Renato Portaluppi não utilizava aqui no Grêmio, utilizou algumas vezes, depois não utilizou mais, botou na geladeira, não sei porquê, e depois autorizou a venda dele para o Botafogo. O Cuiabano, que sempre joga bem contra o Grêmio, que sempre faz gol contra o Grêmio. Enfim, e 4 minutos depois, aos 19 minutos do primeiro tempo, o Arthur, camisa 7 deles, bom jogador, excelente jogador, fez uma jogada plástica, uma linda jogada pelo lado direito de ataque, deu um corte seco no Gustavo Martins, que ao meu ver, como zagueiro, foi uma falha, porque ele estava marcando, mas deixou toda... Ele enquadrou o corpo para fora, o Arthur cortou para dentro e chutou no canto do Thiago Volpe. Ou seja, ele deixou um espaço para o Arthur fazer a jogada. 2-0 antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Ali eu pensei, nós vamos tomar um sacode. Nós vamos tomar um chocolate hoje. Com esse time, com essa escalação, nós vamos tomar um sacode do Botafogo. Foi isso que eu imaginei. O Alisson, jogando pela direita, totalmente dominado pelo Cuiabano, não passava nenhuma dele. Tá? Não passava nenhuma. Tá? Enfim, esse foi o primeiro tempo do Grêmio. Triste, terrível, ruim de ver mesmo, sabe? Olha, poderia ter tomado mais. E aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o seu Mano Menezes, então, resolve mudar o time. Aí ele coloca o Cristaldo no lugar do Lucas Esteves, que eu não sei o que ele estava fazendo ali, e o Pavon no lugar do Alisson, que estava morto. Totalmente apático o Alisson hoje. Não passava nenhuma do Cuiabano. E, por incrível que pareça, olhem só, o Cristaldo, que é um camisa 10, é um meia de articulação, embora eu sei que ele não está contribuindo muito, mas ele já apareceu mais do que o próprio Edenilson. O Pavon, que também, eu sempre falo aqui, tenta, e tudo que tenta erra. Hoje, ele acertou. Primeiro cruzamento dele, assistência, gol do André Henrique, aos 5 minutos do segundo tempo. Olha só, interessante. Pavon e Cristaldo, um meio armador, né, jogando, e o Pavon mais aguerrido, isso aí eu sempre disse, mais esforçado, né, conseguiu então diminuir, fazendo 2-1. Depois entrou o Aravena no lugar do Edenilson, do bruxo Edenilson, aos 22 minutos, aos 22 do segundo tempo, tá? Entrou o Aravena, não fez muita coisa, tá? Mas só pra mostrar pra vocês que o Edenilson ficou até os 22 minutos do segundo tempo, sem fazer nada. Mano Menezes, né? Mano Menezes. Depois, aos 27 minutos do segundo tempo, o Noriega sofreu
torceu ali o tornozelo, teve que sair, entrou o Vieri, e junto com o Vieri entrou o Carlos Vinícius, no lugar do André Henrique, que tinha feito o gol. Vejam só, o Carlos Vinícius deu outra dinâmica para o jogo, deu uma outra, assim, mais presença. Claro que teve o gol do 3-1 para o Botafogo, um bate-rebate ali, uma jogada, uma bela jogada do Cuiabano, mais uma vez, entrou na área, chutou, o Volpi defendeu, escanteio, cruzamento, cabecearam para dentro, ali um caos dentro da área, ali o Marçal, jogador do Botafogo, acabou fazendo o terceiro gol do Botafogo, 3-1. Mas aos 45 minutos do segundo, o Grêmio já estava melhor aí, o Grêmio já tinha jogado melhor, já estava jogando melhor, com essas modificações, Pavon, Cristaldo, Carlos Vinícius. Aos 45 minutos, então, mais um cruzamento bom, perfeito praticamente, do Pavon, mais uma bela assistência. Dessa vez, hoje, o que ele tentou, ele conseguiu fazer, acertou, e deu uma assistência para o Carlos Vinícius fazer o segundo gol do Grêmio, 3-2. E ainda no último lance do jogo, o Grêmio teve a chance de empatar com o Carlos Vinícius também, mas ele chutou para fora, ele tentou deslocar, a bola sobrou para ele num bate-rebate, ele tentou tirar, tinha 2 zagueiros na frente dele, mais o goleiro, ele tentou tirar de todos, só que botou muito pro lado direito, do lado direito dele, né, lado esquerdo do gol, e acabou saindo a bola. Ali seria o lance do empate. Mas o Grêmio melhorou muito e chegou a esse 3-2 aí com as substituições. Então, não é questão de achar culpados ou não culpados. Eu sei que o título do vídeo é esse. A culpa é de quem? Porque alguém tem que ser responsabilizado. Então, senhores, se você tem um time com jogadores que têm qualidade para pelo menos fazer um enfrentamento decente e você decide não utilizá-los, só depois colocá-los em campo, quem é que decide isso? Não é o treinador? Então a culpa é de quem pelo Grêmio ter perdido esse jogo? Apesar de ser uma derrota que a gente já esperava, já imaginava e aceitaria. Se jogasse com o time titular, fazendo o que fez, né, encarando de frente, tentando. Mas uma coisa eu digo pra você, se tivesse com o time titular desde o início, não tomava 2 gols em menos de 20 minutos. Né? Então assim, se alguém hoje tem que ser responsabilizado por essa derrota, é o senhor Mano Menezes, por ter decidido iniciar o jogo sem 3 dos melhores jogadores do Grêmio no momento. O Arthur eu até aceitaria porque o Cuéllar jogou no lugar dele, jogou legal. Claro, não é a mesma coisa, mas jogou legal, não comprometeu, jogou bem, tá? Fez boas jogadas. Agora, sem o seu artilheiro e sem o cara, o seu atacante, que contribui mais para o time titular, para deixar o lateral esquerdo reserva jogar, aí é algo realmente que não dá para entender, é algo que não dá para explicar, ou se for explicar, é baboseira. Então assim, se hoje tem algum culpado dessa derrota, é o seu Mano Menezes, tá? Não é questão de achar culpados, mas se tem que responsabilizar alguém, é ele. Então assim, é uma derrota que a gente já imaginava, né? Agora, poderia ter sido talvez um empate, né? Talvez um 2-2, talvez um 3-3, talvez até um 0-0, se tivesse com o time titular, talvez não tivesse tomado alguns gols. Enfim, fica essa situação. O Grêmio agora encara o Palmeiras, né? Próximo jogo, difícil de novo, embora seja em casa. Espero que dessa vez vá com o time titular e arranque pelo menos um empate, para não ficar com 2 derrotas consecutivas, aí ficar um pouco mais xarope a situação no final do campeonato. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Se vocês estão gostando dos conteúdos do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixem seu like, comentem o que vocês acharam do jogo, quem vocês acharam que jogou bem, quem que vocês acharam que não jogou bem, enfim, vamos comentar, vamos conversar sobre essa partida aí que, infelizmente, terminou com a derrota do Grêmio por 3-2 para o Botafogo. Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!